tua palavra, Senhor, tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Daremos continuidade ao programa passado da restauração de Israel. Se você não acompanhou a apresentação da primeira parte do 27º ponto de fé, da restauração de Israel, solicite o áudio, pois nós temos a certeza que o seu entendimento será maior. Esse tema é um tema central das Escrituras e merece o nosso cuidado, porque ligado a ele está ligado à nossa maior esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus. No programa passado mostramos a importância de Israel para os planos de Deus. Deixamos claro o propósito de Deus ao chamar Abraão e prometer que dele e de seus descendentes formaria uma nação. A nação de Israel foi formada dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque. Tivemos a oportunidade de entender que a formação da nação de Israel, sua existência até os dias atuais, é resultado da ação de Deus. Deixamos claro que Deus queria que a nação de Israel fosse um reino de sacerdote para as demais nações. Falamos da posição geográfica em que está a nação de Israel, no centro da terra. Trouxemos um pouco das profecias a respeito das 3 partidas de Israel de sua terra, bem como as profecias que falam do seu retorno à terra que Deus deu a Abrão, Isaque e Jacó. Mostramos as profecias que apontam que o trono de Israel ficaria desocupado até a vinda do Messias. Você teve a oportunidade de conhecer as profecias que falam da conversão de Israel na volta de Jesus e a importância de Israel para o mundo. O próprio Jesus deixou claro que a nação de Israel o reconhecerá na sua vinda. Se você não acompanhou a apresentação da primeira parte do 27º ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos a certeza que o seu entendimento será maior. Jeremias 33:14, nosso Deus diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei as boas palavras que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Nós acreditamos que estamos bem perto deste dia. Assim, peço a você que acompanhe a primeira parte do programa para você encontrar uma conexão com o que nós vamos falar aqui hoje, né? Nós acreditamos que os ataques promovidos contra a nação de Israel indicam a proximidade do Armagedon e da volta de Jesus. A cada aperto, a cada cerco, quando as nações vão se organizando, porque o intuito das nações é riscar Israel do mapa. Esta é a declaração das nações inimigas de Israel, riscar Israel do mapa. Nós temos um texto aqui, Jeremias 30, versículos 7 ao 11. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é o tempo da angústia para Jacó, e ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Aqui está, o texto que fala da angústia, o tempo da angústia para Jacó. O texto começa com a exclamação, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Este tempo ainda não se cumpriu. Nós temos, assim, acompanhado as histórias, o enrolar das notícias. Estamos vendo que este tempo está chegando. E Deus diz, assim, que deixarão de servir as nações e servirão a Ele, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Neste texto, no versículo 9, está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Jacó voltará e descansará. Ficará em sossego e não haverá quem o atemorize. Cooperador Giliardi, nós temos várias histórias na primeira aliança e muitas dessas histórias são histórias proféticas também. Nós temos a história de José, conhecido José do Egito, e José é uma figura do Messias. José recebe o nome de Salvador Zafinate
Paneia. José, traído pelos irmãos. Se repete a história. Nós temos José servindo ali na casa de Potifar e provado. E não caiu como Jesus provado no deserto. Nós temos José inocente sendo condenado. Jesus inocente foi condenado. Na condenação de Jesus nós temos ali 2 criminosos. Quando José estava na cadeia tinha 2 criminosos. Um se salva no Egito, outro se perde. Na crucificação de Jesus, um se salva, outro se perde. Ele torna-se rei. Quem é que torna rei? Jesus. José também tornou rei. E dominou sobre os seus inimigos, não foi assim? Sim. Jesus também dominará sobre os seus inimigos. Quando os irmãos de José estão em aperto, corria risco de vida, de morrer, eles corriam risco. Foi a hora em que José se revela aos seus irmãos e cuida deles, mantém eles em vida. A nação de Israel reconhecerá Jesus também num momento de aperto, como esse que nós colocamos, angústia para Jacó. E as histórias bíblicas são proféticas também. Um exemplo disso é o Egito, Moisés representando Jesus, a passagem pelo mar representando o batismo, e assim nós vamos seguindo e tendo conhecimento das Escrituras. Deus, por boca do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: porque eis que naqueles dias e naqueles tempos em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, os farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas, com as nações, entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas, as nações, espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Repartiram a minha terra. Joel? Capítulo 3, versos 14 ao 17, o verso 20, que diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela, mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Multidões, multidões no vale da decisão. O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Deus fala: vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Essa palavra santo monte lembra a gente da profecia de Daniel 2, quando a pedra sem mão é cortada e bate na estátua ali que representa a organização das nações, e a pedra torna-se um grande monte e enche toda a terra. Zacarias 12, versículo 6 ao 10, naquele dia, porém, os governadores de Judá, como um braseiro ardente no meio da lenha, como um facho de fogo entre as gavelas, e à direita e à esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. E naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esta profecia é uma profecia messiânica, não é isso, cooperador Giliardi? Jesus Cristo voltará e Israel reconhecerá que ele é o Messias. Olharão para aquele a quem transpassaram. Zacarias 14, versículo 3 e 4, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Versículo 4, e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Está falando da volta de Jesus. Por esse motivo, nós dizemos que esse assunto é um assunto que toma nosso tempo, porque nós queremos fundamentar bem esse assunto, cooperador Giliardi, para que o assunto da volta de Jesus seja bem ampliado na nossa mente para fundamentar a nossa fé.
Com certeza. Zacarias capítulo 12, dos versos 1 ao 3 e o verso 9 diz o seguinte: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Amém. Assim nós temos então as palavras do nosso Deus para nós, as profecias, aquilo que Deus anunciou. E aí nós vamos chegar aqui no ajuntamento das nações, Gog e Magog, né? Ezequiel 38, versículo 1 ao 23, é muito grande esse texto, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo, rodelas, manejando todos a espada, persas, etíopes, os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, Deus diz, e dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. Olha, no fim dos anos virá à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos. Está falando do ajuntamento de Jerusalém, né? Junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Esta terra de Israel que sempre se fazia deserto, né? Assim, nós lemos as profecias. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitam seguramente. Então subirás, virá como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás mal desígnios, e dirás: olha o que Gog e o seu ajuntamento vão dizer: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muros e não têm ferrolho nem portas. Portanto, profetiza, ó filho do homem, profetiza, e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virá, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grandes ajuntamentos de exércitos poderosos. Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, Deus fala, a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada, sobre todos os meus montes, Deus diz, e a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre
os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Terrível esse dia, não é não? Sim. Aqui mostra poder de destruição, bombas poderosas, né? Que até o mar treme, não é isso? Sim. O que não é difícil ter hoje, né? É coisa de assustar. Eu acho aqui interessante, cooperador Giliard, trazermos aqui um breve histórico da formação das nações inimigas de Israel. Em Gênesis 10, versículo 1 a 8. Alguns nomes que estão aqui estão também presentes no texto lido pelo nosso ministro Lucas, que fala sobre o ajuntamento das nações contra Israel. Olha esses nomes. Gênesis 10, do 1 a 8. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, olha os nomes, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabetecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Acredito que ouviram nomes que foram lidos ali na profecia de Ezequiel. Nós percebemos aqui que esses inimigos do povo de Deus, eles são inimigos até antes de existir a nação de Israel. Percebemos que dos 3 filhos de Noé, o Sem é o que dá origem à linhagem de Jesus e à linhagem de Israel. Mas os outros 2 filhos geram nações inimigas do povo de Israel. Se a gente olhar um mapa, vamos ver Israel no centro e essas nações rodeadas de Israel ali. Você pode consultar, você vai perceber essas nações rodeadas ali. Então Deus estava trabalhando já para proteger Israel, mas no mesmo momento Satanás também estava trabalhando para trazer perturbação. Infelizmente, nós ignoramos os poderes e o conhecimento que o inimigo tem das coisas também. Então nós temos profecias e mais profecias que nos ajuda a entender muito bem o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Nós temos uma profecia em Ezequiel 39, versículo 1 ao 12 também. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda a espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, sobre o que eu falei, diz o Senhor Deus, e enviarei o fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo monte, o meu santo nome. Os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado, e os habitantes da cidade de Israel sairão, e acenderão fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará
durante 7 meses para purificar a terra. Amém. Há muitas pessoas, o cooperador Giliardi, que pergunta para nós, quem é Gog e Magog? Aí muitos dizem assim, Gog e Magog é a Rússia, Gog e Magog é não sei o quê. Gog e Magog é o ajuntamento das nações, que serão inimigos de Israel. É só isso. Deus fala contra Gog, falando de todas as multidões de nações com eles, mas chamando eles de Gog. Quem é Gog e Magog? Gog e Magog é ajuntamento das nações. Não é uma nação só, mas um ajuntamento de nações que lutarão contra Israel. Deus diz, nos montes de Israel cairá tu e todas as tuas tropas e os povos que contigo estão. Deus diz ainda no versículo 8 do capítulo 39, eis que vem dias e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia que eu tenho falado. Versículo 11, e sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Um lugar de sepultura. Deuteronômio 30, versículo 4 ao 7, ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, falando de Israel, e te tomará dali, e o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus te porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus odiadores que te perseguiram. Isaías 4, do verso 2 ao 4 diz, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixar de Sião e ficar em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Nos versos que nós estamos lendo, nós vemos que haverá um dia do juízo do grande Deus e que as nações irão contra Israel, mas também estamos lendo que após isso a restauração de Israel é certa, porque o nosso Deus assim está falando por meio dos profetas. Glória a Deus. Isaías 59, versículo 20 e 21, virá um redentor a Sião, Amém. E aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre, virá um redentor a Sião. Isaías 60, versículo 21 e 22, e todos os do teu povo serão justos para sempre, e herdarão a terra. Serão renovos por mim plantado, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o menino uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, farei isso prontamente, ele diz. Não há dúvida. Vamos trazer aqui várias profecias a respeito da conversão de Israel. Nós temos Jeremias 23, versículo 6. Judá será salvo. Jeremias 24, 7. Arrepender de todo o coração. Jeremias 31, versículo 9. Virão com choro. Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Novo concerto em Israel. Jeremias 32, 37 ao 40. Dá a eles um coração. Jeremias 33, 8. Purificar de toda iniquidade. Ezequiel 11, 17 ao 20. Um novo espírito em vós. Ezequiel 36, 24 e 38. Eu os limparei. Ezequiel 37, do 26 ao 28. Os limpará. Oséias 3 e 5. Voltar para o Senhor. Daniel 9, 24. Fazer cessar os pecados. Zacarias 3, versículo 13 ao 15. Não farão iniquidade. Zacarias 12, 10 ao 14. Lamento pelos pecados. Zacarias 13, versículo 1 e 2. Fonte para purificação. Em Romanos 11, do versos 25 ao 29 está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel,
até que a plenitude dos gentios haja entrado. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Através dessas profecias e também o relato do nosso irmão Paulo para os irmãos que estavam em Roma, está claro, diante do que ele fala, que vai trazer a restauração a Israel, porque o libertador vai vir e há profecias que falam sobre cessar pecados, limpar, não farão iniquidade, eles serão purificados, e isso vai acontecer na vinda de Jesus, o Messias. Mr. Lucas. Glória a Deus, louvado seja Deus. O profeta Zacarias também, no capítulo 12, versículo 10, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, Deus diz: derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jeremias 31, versículo 9 ao 10, virão com choro e com súplica os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos direito, no qual não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel e Efraim. Amém. E diz Deus: Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel os congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. As Escrituras registram para nós a triste história da falha de Israel quando permaneceu isolada, mesmo sendo um povo, nação missionária. As Escrituras relatam para nós o registro trágico dos pecados de Israel e a sua apostasia em relação a Deus. No entanto, nós temos visto aí profecias bíblicas mostrando a restauração do povo de Israel e sua futura purificação e conversão a Cristo e a sua exaltação entre as nações. Nós sabemos que isso acontecerá no futuro reino de Cristo. No futuro reino de Cristo, Israel redimido cumprirá o propósito missionário original de Deus. Deus espera que Israel faça isso. Vamos continuar lendo o texto nesse sentido, cooperador Giliardi? Amém. Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Isaías 60, versículo 1, versículo 3 e 21. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu, e todos os do teu povo serão justos para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantado, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Vamos trazer aqui então a futura posição e obra de Israel. Nós já estamos vendo aqui que Israel será uma nação missionária, né? Então, depois que Cristo houver retornado à terra como rei dos reis, governador das nações, e governar aqui as nações com a sua igreja glorificada, Israel será exaltado sobre todas as nações e cumprirá o propósito missionário original de Deus. Jerusalém será a cidade capital do futuro reino de Cristo. Israel, né, que por séculos tem sido provérbio e maldição entre os gentios, será honrada como a nação escolhida de Deus no reinado de Cristo. Isso é maravilhoso, os profetas falam isso. Isaías 46, versículo 13. Estabelecerei em Sião a salvação. Isaías 60, versículo 1 ao 22. Gentios, vêm para a sua luz. Isaías 61, versículo 5 e 6. Ministros do Senhor. Zacarias 8, versículo 20 ao 23. Nós iremos convosco. Vamos ler a citação de Isaías 46 e 13? Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória.
Louvado seja Deus. Zacarias 8, versículo 20 ao 23, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão à outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. E eu também irei, o outro dirá. Amém. E assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as nações e línguas, pegarão sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Há muitas pessoas, o cooperador Giliardi, que diz assim, não, Israel é nós hoje, Israel é a igreja, Israel é isso, Israel é aquilo, Israel é isso e aquilo, para quem não tem conhecimento bíblico. Um outro fato que eu acho muito interessante, o fato de nas portas da Jerusalém Celestial ter o nome das 12 tribos de Israel, é uma prova de que Deus nunca desistiu de Israel. Apocalipse 21, versículo 12, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Deus tem projetos e planos para Israel. Isaías 61, versículo 4, versículo 6 e 11. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 66, dos versos 18 ao 21. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, Flecheiros e Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei a alguns, para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Nós temos inúmeras profecias em que Deus diz que semeou Israel entre a semente das nações, não é isso? Sim. Então hoje em todas as nações tem milhares e milhares de descendentes de judeus. Nós conhecemos as profecias que falam o restante das nações. Olha, eu digo, Deus conhece todas as coisas. O restante das nações, será que restarão pessoas, opinião minha, que estarão como sobreviventes que não sejam descendentes da nação de Israel? Quando nós falamos, cooperador Giliardi, de restante das nações, as pessoas que querem ir para os céus, querem que Deus destrói a terra, elas ficam assustadas, né? Ficam assustadas. Mas não somos nós que estamos falando, são os profetas. Os profetas falam isso. Zacarias 8, versículo 20 ao 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Quem são esses? E assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. E naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e vão dizer, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Não somos nós que estamos inventando profecias bíblicas. Não. Amém. Deus também diz por boca do profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 14, e o anjo que falava comigo disse-me, clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos diz assim, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Vamos terminar aqui mostrando a importância de Jerusalém dentro das profecias. Eu creio que nossos ouvintes já entenderam bem isso, não já, cooperador? Sim, diante dos versos ficou bastante claro a restauração e o que Israel vai desenvolver na vinda de Jesus. Então vamos mostrar aqui a importância de Jerusalém dentro das profecias.
Zacarias 8, verso 3 diz: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Voltarei para Sião, o Senhor diz. Zacarias 2, versículo 8 ao 13. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis, aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim, saberei vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá, como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O texto que nós lemos apresenta muitas nações vindo a servir e servir ao Senhor nosso Deus. Sim. Isaías 2, versículo 1 ao 4, palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações, repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice, e uma nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Será que estamos inventando profecias, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Agora, essas pessoas que creem que Deus vai destruir a terra, que Deus vai levar as pessoas para o céu, não creem na restauração de Israel, como eles fazem para harmonizar esses textos proféticos? Não tem como. Pois é, ou nós cremos no reino de Deus como os profetas pregam e traz toda a instrução, ou nós vamos inventar tantas mentiras. E é o que tem acontecido hoje, uma mentira chama outra, não chama outra? Sim. É o que tem acontecido. Eu digo, cooperador Giliardi, que é como desmontar um eletrodoméstico e vai montando errado. Quando você monta errado, você vai montar, se montar uma peça errada, vai montar as outras erradas também, vai ou não vai? Vai ficar desestruturado. Então as pessoas hoje, nos nossos dias, têm que ter um conhecimento bíblico das profecias, conhecer o que os profetas falam. Eu creio, cooperador Giliardi, que quando os nossos irmãos chegavam nas sinagogas, o nosso irmão Paulo, o nosso Senhor Jesus, que diz, depois da leitura da lei dos profetas, lembra desses textos? Sim, lembro. Eu creio que constantemente nas congregações se liam essas profecias, mostravam os acontecimentos futuros. A Igreja de Deus, ela está alicerçada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que Jesus é a principal pedra, não é isso? É isso. E aí nós vamos ler Jesus em todas as profecias que você lê aqui, você vai encontrar falando de um rei que virá, falando de um rei que governará sobre Jerusalém. Não há como correr. Nós não estamos lendo aqui textos isolados, nós estamos procurando ler textos na sua sequência. Nós não estamos crendo nas escrituras como Satanás acredita e usa. Satanás usa as escrituras isolando textos. Nós não, ele citou para Jesus o Salmo 91, tirou um versículo lá e citou para Jesus. Mas nós, a Igreja de Deus, não, nós temos conhecimentos, graças ao nosso Deus, e que ele seja louvado para mostrar de fato aquilo que é a vontade de Deus. Isaías 62, versículo 1 ao 12, por amor de Sião não me calarei. É Deus quem diz, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E vão te chamar por um nome novo que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus.
Nunca mais te chamarão desamparada, nem tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra, acasada, porque o Senhor se alegrará de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim te alegrará de ti teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todos os dias e todas as noites jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu mosto em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai as estradas, alimpai-a das pedras, alvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Olha o que ele diz. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele, e chamar-lhe-ão povo santo, remido do Senhor. E tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Louvado seja Deus. Estamos inventando, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Não estamos. Isto é um pouco das profecias. Amém. Podíamos trazer aqui mais e mais profecias, não era, cooperador? Com certeza. E aí fica a pergunta: como harmonizam eles pregando uma ida aos céus e destruição da terra? Não tem como. É por isso que inventam mentira e sempre colocam outras coisas, né? Uma interpretação que não é literal, como a Bíblia diz, mas na cabeça deles uma outra interpretação. E isso não harmoniza. É verdade, e nós sabemos quanta confusão existe no meio religioso. Nós temos noção de quanta a quantidade de confusão. Existe até profetas modernos, né? Que sim, quando um grupo de pessoas falar, vamos voltar os olhos para Jerusalém, aí a profeta levantou e disse: o Senhor me disse, o Senhor me mostrou que Jerusalém nunca mais voltará a ser uma nação. Ei, profeta mentiroso, não foi? Mentiroso. Mentiu. E aí há grupos de conhecimento mundial que tomam o lugar de Jerusalém, de Israel. Diz que as profecias vão se cumprir neles hoje. Nunca isso é verdade, isso não é verdade. E assim nós então estamos encerrando esse tema. Foram 2 programas bem extensos. Nós temos o primeiro programa já pronto. Então nós queremos convidar você para o próximo tema, o 28º ponto de fé, a segunda vinda de Jesus. Você que acompanhou todos esses textos que nós citamos, ao estudar a segunda vinda de Cristo, você vai ampliar o seu conhecimento, porque é algo maravilhoso, maior esperança que a Igreja de Deus mantém no seu coração a volta do Senhor Jesus. Por isso oramos: venha o teu reino. Querido e eterno Pai, graças te damos por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, compassivo, cheio de graça para conosco. Nós não somos melhores do que ninguém, ó Eterno, mas temos buscado a direção do Senhor, ó Deus, para que não venhamos expressarmos e falarmos aquilo que é o nosso querer na autoridade da tua palavra. Mas temos estado preocupados sim, buscando a direção do Senhor, para que as palavras que nós estaremos sempre pregando possam ser as palavras do Senhor e não as nossas. Que a vontade do Senhor possa ser expressada e não a nossa vontade. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, por mais um estudo da tua palavra nesta manhã, por cada ouvinte que tem acompanhado, ó Deus querido, os programas da Rádio Encontro com Deus. Estenda suas mãos sobre todos. Pedimos, ó Deus, que eu possa auxiliar cada pedido de oração, cada pessoa, e nos seus pedidos de oração, que eles possam ser abençoados, fortalecidos e animados. Abençoa aqueles que estão hospitalizados,
dando restauração, dando da tua força, da tua graça, restaurando na perfeita saúde, ó Eterno. Abençoa as famílias, ó Deus, dê harmonia aos lares, ó Deus querido, em nome de Jesus. E abençoa as congregações da Igreja do Senhor por todo o mundo. Que a palavra do Senhor possa direcionar os corações de cada um de nós, que o Senhor possa despertar-nos, ó Deus eterno, para que nós possamos estarmos com a fé fundamentada a cada dia, a cada momento na Tua palavra, e que assim a Tua palavra possa ser glorificada e exaltada, e que o conhecimento possa ser do Senhor e não o nosso conhecimento. Como eu sempre tenho dito, a voz tem que ser nossa, mas as palavras sempre, sempre do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a transmitirmos a Tua palavra com mais clareza a cada instante, a cada momento. Dê a nós, ó Deus querido, da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito. Nós cremos, ó Deus, nas profecias. Cremos, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem falado. Assim como os nossos irmãos no passado demonstravam fé nas promessas e nas profecias por meio da Tua palavra, assim nós também demonstramos fé. E por isso nós oramos constantemente: venha o Teu reino, para que a Tua vontade possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.